Fala galera, fera da matemática. Vamos lá? Corrigir mais um exercício do COTIL 2020? Hoje o exercício 22. Vamos lá para o texto. No site do IBGE encontra-se dados apresentados no estudo especial Brasil Indígena, como se lê a seguir. Então temos aqui uma tabela que organiza a população indígena por situação do domicílio, segundo a localização do domicílio, Brasil 2010. Nós temos aqui população urbana, população rural e o total, que é subdividido em terras indígenas e fora das terras indígenas. Então vamos lá. Temos também um gráfico de barras, distribuição percentual de pessoas indígenas de 5 anos ou mais de idade por tipos de língua falada no domicílio, segundo a localização do domicílio, Brasil 2010. Então nós temos aí algumas colunas relacionadas com 3 cores. A cor laranja falavam língua indígena, a cor cinza não falavam língua indígena e a cor preta sem declaração. Vamos lá ver qual é a pergunta relacionada com essa tabela e com esse gráfico. Com as informações apresentadas, diga qual é aproximadamente a população indígena que falava a língua indígena fora das terras indígenas. Vamos lá então, atenção a essa pergunta. Nós temos que consultar na tabela e no gráfico essas duas coisas, ó. A população indígena que falava a língua indígena fora das terras indígenas. Entenderam? Então, de acordo com o gráfico, que é a tabela e o gráfico, nós temos. Primeira coisa na tabela, fora das terras indígenas. O que é a tabela mesmo? População indígena por situação de domicílio. Então, a galera que mora fora das terras indígenas, 379.534. Beleza, esse dado a gente vai usar na tabela. Agora, e do gráfico? O que a gente precisa? Distribuição percentual das pessoas indígenas por tipo de língua falada. O que ele quer na tabela mesmo? Vamos voltar só para a gente ver. População indígena que falava a língua indígena fora das terras indígenas. Então, são os que falam, porém fora das terras indígenas. Já coletamos o dado das pessoas fora das terras indígenas, da população total, fora das terras indígenas. E agora vamos olhar no gráfico de barras, falavam a língua indígena, só que também tem essa informação aqui, ó, fora das terras, terras indígenas e o total. Então nós queremos fora das terras indígenas, e o percentual está bem aqui, ó, 12,7. Então, olha o que nós temos, né? 379 mil fora das terras indígenas, que é o total da população indígena, e também agora aqui no gráfico de barras, temos o percentual de pessoas que falam a língua indígena, só que fora das terras indígenas. Vamos lá. Isso nada mais é que uma regra de 3 simples. 379.534 indígenas no total é o 100% que a população. Agora, 12,7% que moram fora das terras indígenas falam a língua indígena. Quanto equivale 12,7% de? Não é isso? É a proporção. Proporção resolve-se cruzada. 100 vezes x, 100x, e 12,7 vezes 379.000, 4.820.081,8. Beleza, o 100 está multiplicando, só jogar o 100 dividindo, e quando a divisão é por 100 é fácil, é só mover a vírgula 2 casinhas para a esquerda, e vamos lá. Vai ficar então 48.200, aproximadamente. 48.200, o valor mais aproximado disso é o 48. As demais estão muito longe, então logo a alternativa A é a correta e concluímos mais um exercício. Muito obrigado pela visualização, curta nosso vídeo e até o próximo. Grande abraço.